Olá pessoal, tudo bem? Hoje realizando outro vídeo sobre temas relevantes, importantes para fins de concurso público e do exame da OAB, hoje eu tratarei sobre outro tema relacionado ao processo civil e também afeito ao direito constitucional, que se refere ao amicus curiae, que está disposto no nosso CPC no artigo 138, ou seja, no capítulo de intervenção de terceiros. Então a sua natureza jurídica é de intervenção de terceiros, e ele tem também resquícios de direito constitucional, como eu irei explanar para vocês posteriormente. O que é, qual é a função do amicus curiae, desse amigo da corte? É como um verdadeiro auxiliar do juiz, do magistrado dentro do processo, quando existe um tema tão específico a ser julgado dentro do processo, que o magistrado ele necessita do conhecimento de um expert na matéria a ser julgada, do conhecimento de uma pessoa que tenha esse conhecimento específico, que então irá auxiliá-lo no julgamento desse tema. Então, é por isso que a nossa doutrina processual até coloca que essa figura do amigo da corte, ela remonta a temas de direito constitucional. Por quê? Porque remonta à teoria da democracia, mais especificamente da democracia participativa. Porque, segundo a doutrina constitucional, esse amigo da corte vai funcionar como uma verdadeira voz da sociedade dentro do processo civil. Ou seja, com audiências públicas, com a função de um terceiro não interessado que vai auxiliar na consecução de um processo civil mais efetivo, mais célere, com uma decisão muito melhor, porque será uma decisão muito melhor fundamentada nesse sentido específico do tema a ser tratado pelo amigo da corte. Aqui eu me remeto à teoria de Peter Habeli, quando ele diz que a nossa Constituição é uma Constituição aberta. Aberta a quê? Aberta ao diálogo, à conversação da sociedade dentro de uma perspectiva mais democrática. Então, aqui colocando a teoria de Peter Habeli dentro do processo civil, com o amigo da corte como auxiliar que vai conversar e dialogar com o magistrado no processo, e vai aferir um processo cada vez mais democrático e mais participativo dentro dessa perspectiva de audiências públicas, de auxílio direto do magistrado para com esse terceiro não interessado, que é o amigo da corte. Agora, me remontando ao específico processo civil, como eu já mencionei, esse instituto ele está disposto no artigo 138 do nosso CPC, e ele tem alguns elementos ensejadores da sua manifestação, que quando a relevância da matéria é uma matéria de relevância, ou seja, de importância para o julgamento, ou até quando há uma especificidade do tema na controvérsia, como eu já disse, então o juiz ele pode de ofício determinar ou solicitar a intervenção desse terceiro não interessado, que é o amigo da corte, e então as partes no processo, tanto o autor quanto o réu, pode solicitar ou requerer a intervenção do amigo da corte para auxiliar nesse julgamento da causa. Como eu já disse, ele é a intervenção de um terceiro não interessado. Por quê? Porque ele vai deter, e é em função disso que, segundo o artigo 138, não existe muitos poderes dentro dessa perspectiva de ele ser não interessado na causa. Ele vai surgir tão somente como um auxiliar no julgamento dessa causa, por essa especificidade da matéria.
ele não interessando a sua natureza jurídica, ou seja, se for uma pessoa física, uma pessoa natural que vai auxiliar esse juiz, ou uma pessoa jurídica, um órgão federal, estadual, municipal, não interessa para com a modificação da competência, ou seja, mesmo se for o auxílio de um órgão federal dentro de um processo estadual, esse processo vai continuar sendo julgado pela Justiça Estadual, não haverá modificação da competência nesse sentido. O amigo da corte, o amicus curiae, ele não poderá recorrer à sentença, à decisão, dentro dessa perspectiva de concessão, de solicitação desse amigo da corte, vai ser irrecorrível, a não ser que haja a necessidade de oposição de embargos de declaração. Por que há essa exceção à oposição de embargos de declaração? Porque o embargo de declaração, a função é só aclaratória, ou seja, de retirar uma omissão dentro da decisão, de retirar uma obscuridade, uma contradição dentro dessa decisão. Então, dentro dessa perspectiva de aclaramento dessa decisão, então vai poder haver a oposição pelo amigo da corte também. Também nas decisões em demandas repetitivas. Há um parágrafo no artigo 138 do nosso CPC dizendo que há também a possibilidade da interposição de recurso nesse caso. E dentro dessa decisão que vai haver a participação do amigo da corte, o juiz vai delimitar os poderes desse terceiro não interessado dentro do processo, que vão ser poderes limitados em função de ser um terceiro não interessado, como eu já mencionei. Como eu já disse, há várias legislações esparsas que tratam sobre o tema. Um exemplo disso é a ação declaratória de inconstitucionalidade e a ação de arguição de preceito fundamental. Nessas leis específicas sobre ações constitucionais, há também o tratamento do auxílio direto do amigo da corte dentro da perspectiva de ações constitucionais. Então, é por isso que muitas vezes nós vemos nos julgamentos públicos do STF audiências públicas, que são exemplos maiores do auxílio direto do amigo da corte dentro da perspectiva mais participativa do nosso processo civil. Era isso que eu tinha para falar hoje, pessoal. Muito obrigada e até a próxima.